Boa tarde, gente. Boa noite, né? Que já são 18h09. Beleza. Conforme eu prometido, estou aqui com uma servidora do TJ, Adriana Rodrigues, e nós vamos contar aqui a história da Adriana Rodrigues no TJ. Ô, Luiz Carlos. Bacana, Luiz Carlos. Nós estamos aqui com a Adriana, que é uma servidora já há muito tempo de TJ, e eu quero contar para vocês uma novidade. Eu quero passar um melzinho na chupeta de vocês. Vocês vão ficar com inveja da Adriana, viu, Paty? Ercílio. Seja bem-vindo, Ercílio. Olha, Ercílio Rodrigues. A Adriana é sua xará, ó. A Adriana é Rodrigues também, Ercílio. Bacana. Humberto. Sérgio Lima. Ô, gente, obrigado. Eu vou contar uma história para vocês, pequenininha. Um servidor chegou para mim, um aluno chegou para mim, até então ele não era servidor. Ele chegou para mim e falou assim: Genivaldo, eu estou muito feliz porque eu passei no concurso e eu vou virar fiscal da natureza. A função dele, eu estou pedindo para a pessoa fechar a porta aqui, por isso que eu estou fazendo gesto aqui. O emprego dele, acreditem se quiser, era fiscal da natureza. E ele é fiscal da natureza do IBAMA, né? E quando eu era pequeno, eu sabia que fiscal da natureza era quem não trabalhava, viu, Adriano? Você achava isso? Não, a gente tinha esse hábito de dizer que fiscal da natureza era a pessoa que não trabalhava. Ah, é? Quando a pessoa não trabalhava, não tinha emprego, o que você faz? Ah, não, sou fiscal da natureza. Ouvi falar. E ele passou no concurso do IBAMA para ser fiscal da natureza aqui no Centro-Oeste, para trabalhar na Chapada. O IBAMA tem uma sede na Chapada dos Veadeiros aqui. Deixa eu cumprimentar um pessoal que entrou aqui. Francisco. Ô, doutor Francisco. Doutor Francisco, o senhor vai ficar com inveja dessa servidora aqui quando eu te falar, ó. Eustáquio, ó, o Eustáquio Rodrigues. Olha aí, ó, Ercílio Rodrigues, Eustáquio Rodrigues. Vocês são parentes da Adriana Rodrigues, gente? Silvio, meu colaborador, obrigado, Silvio. Ricardo Guimarães, Ricardo, seja bem-vindo. E aí esse aluno falou para mim que era fiscal da natureza. Eu achei que ele estava brincando, mas era verdade. E o salário, além de ele trabalhar lá na Chapada, na sede do IBAMA lá, o salário era de R$10 mil. Olha que loucura isso, Ricardo. Incrível, né? Então hoje, como eu prometi para vocês, eu vou fazer uma entrevistazinha aqui com a nossa amiga Adriana. Essa moça simpática aqui do meu lado. Ó. Obrigada. Adriana, Oi. Há quanto tempo você tem de tribunal? No TJ, 25 anos. No Tribunal de Justiça, 25 anos. 25 anos você tem de TJ? 25 anos. Você entrou por concurso. Qual o concurso que você fez? Fiz concurso para analista judiciário. Ah, você já entrou de analista? Já. Você não entrou como técnico, não. Técnica, não. Você já entrou de analista. É. Que legal. Analista é nível superior, não é isso? Nível superior. A gente entende que analista é nível superior e técnico é nível médio, né? Isso. Tá. E você começou a trabalhar já na sede do tribunal? Comecei na sede. Porque aqui em Brasília a gente tem a sede, que a gente chama Brasília, mas tem o tribunal nas cidades satélites, né? Você já começou na sede? Comecei na sede. Na época que eu comecei, o tribunal não tinha tantas unidades fora da sede. Depois que o tribunal se expandiu muito, veio a necessidade de colocar a justiça perto do cidadão. Então, abriram fóruns nas cidades satélites. Que hoje em dia não é certo mais falar cidade satélite, né? São as regiões administrativas, né? Aqui em Brasília a gente fala cidade satélite, mas agora a gente fala regiões administrativas. E, Adriana, quando você entrou no tribunal, você já era formada? Sim, para fazer o concurso de nível superior, na realidade, para tomar posse, era necessário ser formada, né? Formada em Direito? Em Direito. Então, analista é quem é formado em Direito. Não, você tem analistas da área judiciária que são formados em Direito. Você tem analistas de outras áreas,
são concursos de nível superior também de outras áreas. Entendi, Entendeu? entendi. Então, quando a gente fala que um servidor é analista, é porque ele tem nível superior. Isso. Entendi, entendi. Eu tinha falado para os meus seguidores aqui que eu ia contar uma coisa boa para eles sobre o seu emprego. A Adriana tem 25 anos de tribunal, ela é casada, está no seu segundo casamento? Estou. Está no segundo casamento, ela teve 2 filhas no primeiro casamento e agora 2 filhas lindas e gêmeas. Quando você ganhou suas meninas, você teve dificuldade para cumprir a sua carga de trabalho, para você trabalhar com as suas crianças pequenas? Como é o seu emprego e a atividade de servidora pública e a atividade de mãe? O TJ ajudou você? Eu sei que vocês têm um plano de saúde bem legal, né? Uhum. Como é que foi o TJ na sua relação de mãe? Você trabalhou bem esse negócio de ser servidora e ser mãe? Como é que foi isso? Explica isso para a gente. Eu acho o seguinte, Genivaldo, os tribunais, de uma forma geral, não só o Tribunal de Justiça, eu considero um excelente emprego para mães. Por quê? Aí, gente. Porque a carga horária é de 7 horas, né? 7 horas corridas. Então, a gente tem a parte da manhã livre, né? Porque o horário do Tribunal de Justiça é de meio-dia às 19. Então, isso já facilita muito. Eu vejo que muitas mulheres procuram o tribunal, os tribunais, por conta da carga horária, né? Você não tem que ficar 8 horas ininterruptas fora de casa, etc. Então, eu acho que foi muito bom, sim, para mim, estar no tribunal. Você teve, então, a ajuda do tribunal aí. Nesse quesito, né? Hoje, suas meninas têm 10 anos. Vão fazer 10 anos. Vão fazer 10 anos. As gêmeas, né? As gêmeas, gente. Coisa mais linda do mundo. Bacana. Adriana, você sair aqui, a Adriana mora aqui em Brasília, para quem é de Brasília, mora no que a gente chama de plano piloto. E ela ia no centro da cidade, onde fica o tribunal, para trabalhar. Essa locomoção sua aí era fácil, era difícil? É longe da sua casa, é perto da sua casa? Como é que era isso aí? Olha, no primeiro momento, quando eu trabalhei na sede, bem perto de casa, né? Mas depois teve um período que eu trabalhei numa das regiões administrativas, que é mais distante. Mas em Brasília, o tribunal também tem uma peculiaridade muito boa. Mesmo que você trabalhe nas regiões administrativas, elas não ficam tão longe da sua casa assim. Então quando você entrou, você não foi para o tribunal sede, não? Não, eu fui quando eu entrei. Quanto tempo você ficou no tribunal sede? Fiquei 2 anos na sede. 2 anos. E depois eu assumi um cargo numa cidade satélite, numa RA. Um cargo que você fala, um cargo de direção. Isso, um cargo de direção. Exatamente. Certo. E esse cargo que você assumiu, Adriana, tinha que ter nível superior? Na época tinha que ter nível superior. Era um cargo característico de nível superior. Na época, ele era privativo dos analistas judiciários. Tá. Diretor de secretaria. Diretor de secretaria. Isso. Diretor de secretaria. Isso. Certo. E você recebia como é que você chama? Como é que é essa gratificação que você recebia? Como dizem as pessoas aí, esse plus a mais, esse valor que você recebia correspondia a quanto % do seu salário? Não me aperte, que eu sou péssima de matemática, Genivaldo. Mas vamos lá. Mas seria assim, seria o mesmo valor do seu salário, você recebia, não. Seria metade, 20%, uma coisa assim? Eu acho é bem significativo? É bem significativo, esse cargo é bem significativo, né? Porque esse cargo de diretor de secretaria, eu diria que é o cargo máximo na carreira de um analista dentro do Tribunal de Justiça, né? Certo. Fora pouquíssimas exceções, que é o diretor do tribunal, né? Teria um cargo acima desse. Mas eu acho que impactaria nos 40%, quase 50% do salário. Olha. Sim, E você, essa
essa gratificação, não. Como é que é o nome disso? Nesse caso, é um cargo comissionado, né? Essa comissão, É uma CJ. CJ. Essa CJ, ela ficou no seu salário? Olha, Como é que é? Você descontava imposto de renda, você... Não. Como é que é isso? Isso fazia parte do salário ou era um valor que você recebia, mas que você podia perder a qualquer momento? Sim, é um cargo comissionado, né? Então, você pode perder sim a qualquer momento. Só que na época, vigorava na Lei 8.112, 8.112, uma regra, gente. A Lei do Servidor Público, isso, né? de incorporação desse valor, desse cargo ao seu salário, né? A lei foi mudada por ocasião do Fernando Henrique e a gente passou a não incorporar mais. Então, hoje em dia, quem assume esse cargo só vai recebê-lo enquanto estiver na ativa com o cargo. Caso então perca, a regra mudou. A regra mudou. Caso você perca, volta a ser só o seu salário base, digamos assim, né? Certo. Então, hoje em dia, um cargo, qualquer cargo comissionado, qualquer função de confiança dentro do tribunal, é bom que as pessoas não, como é que eu diria, não se apeguem tanto, né? Porque não é algo que você vai levar... Entendi, para a vida toda. Para a né? vida toda, Tá. Uma mudança, eu sei que houve uma mudança muito forte aí, porque vocês tinham o processo físico, né? Vocês tinham aqueles processos físicos. Aí houve uma mudança que você passou para o PJE. Sim. Como é que foi essa mudança do físico para o PJE? E o que é PJE? Então, PJE é o processo judicial eletrônico. Essa mudança... Processo judicial eletrônico. Isso, essa mudança não ocorreu, ela está em curso. Ah, né? ok. Vocês estão transformando os processos físicos jogando para a internet, acabando com a papelada, diminuindo para eletrônico. Entendi. Essa é uma das metas do CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça, que todos os tribunais no país, vou ser sincera, não sei exatamente o prazo que o CNJ colocou. Está em curso, então, essa mudança. Então, hoje você tem um acervo de processos físicos no papel e você já tem um número significativo de processos eletrônicos. Entendi. O que é, assim, uma quebra no modelo de trabalho muito grande. Ah, então já mudou aí. Você trabalhava pegando lá o não processo. É o processo. Detalhe, não é o processo, é o... Nem sei se a minha mão está aí, o processo gigante, aquela papelada toda. Gente, imagina você pegando isso de como é que a gente chama? Uma pessoa interessada? De uma ação, né? Um cliente, como é que você chama? Um paciente? Não. Um paciente, porque o STF fala de paciente, né? Chama o paciente. Como é que você chama? Não, na verdade, o cliente é para o advogado, né? Certo. A parte o processo... o tribunal chama de parte. Okay. O tribunal são as partes, né? Ok. Ela que entende desse negócio aí, gente. Eu não entendo, então vou fazendo os nomes aqui. Você adapta os nomes aí. Tá bom. Sim. Então, gente, percebam. Ela trabalhava com o papel, com o processo físico, e aí essa coisa passou para o eletrônico. Então, ela começou a consultar os processos na internet, né? Não, não na internet, não. Você tem o tribunal tem a intranet? Tem a intranet, mas olha só, o processo judicial eletrônico foi desenvolvido um programa onde tramita, né? O tribunal pagou uma empresa, a empresa bolou ali aquilo ali e criaram esse processo eletrônico. Na realidade, Nivaldo, foi a Justiça Federal que criou esse programa, digamos assim, e todos os tribunais estão usando essa mesma plataforma para igualar, para uniformizar a justiça no país todo. Porque senão cada tribunal teria o seu processo eletrônico. Você lembra mais ou menos em que ano foi que você começou a passar do físico para o eletrônico? No Tribunal de Justiça do DF? Sim, isso. O ano passado. O ano passado? Só tem um ano? Se não me engano, o ano passado. Daí, março gente, do ano passado. O ano passado que ela começou a mudar o processo físico, tá certo? Processo físico e processo eletrônico, né? Isso. E aí que vem o pulo do gato. E aí que vem a grande novidade que eu quero falar para vocês. Uma coisa que eu acho fantástico que aconteceu com a Adriana, por isso que eu convidei a Adriana para fazer essa entrevista para vocês.
que é aquele melzinho na chupeta que eu disse a vocês. A Adriana primeiro trabalhava com o físico, aí passou a trabalhar no eletrônico, mas ela tinha que ir todo dia para o tribunal. Como ela falou, ela trabalhava 7 horas, entra meio-dia, sai às 7, é isso? O tribunal funciona à tarde, então ela entra meio-dia e sai às 7. Mas ela tinha que ir ao tribunal todos os dias, de segunda a sexta. E aí o que aconteceu, Adriana, que deu uma guinada na sua vida, que você passou a não ir mais para o tribunal? Eu estou aqui agora, gente, meu privilégio, estou na casa dela. Estou na casa dela e ela está trabalhando. Ela trabalha em casa. Ela trabalha a hora que ela quer. Ela trabalha de pijama. Não fala, Genivaldo. Ela trabalha à vontade. À vontade. Ela montou aqui uma estrutura para ela trabalhar. Então, ela atende. Você acha que você produz hoje para o tribunal, trabalhando em casa, mais do que você produzia quando você estava lá? Menos ou a mesma coisa? Eu acho que eu produzo mais. Mais. Por quê? Ou seja, porque ela trabalhava em vara, e toda vara tem uma quantidade grande de processo, não é isso? Isso. Na vara que você trabalhava, quando você ia para lá, quantos processos você tinha na sua vara? Mais ou menos. Na última agora, né? Isso. Que eu trabalhava, né? Isso. 4.000. 4.000 processos, gente. Já teve 4.000. Já chegou a ter 4.000. Seria o que você alcançou mais processos, né? E você perguntou se eu trabalho mais. Se você trabalha mais ou menos. Ou seja, os processos eletrônicos, eles são mais dinâmicos do que o processo físico? Ou isso continuou do mesmo jeito? Eles são mais dinâmicos, com certeza. Agora, o tribunal ganhou, então? Sim, ganhou. O tribunal economiza dinheiro trabalhando com o processo eletrônico? Sim. Mas vamos à primeira pergunta. Tá. Sobre trabalhar, mais ou menos, para você trabalhar em casa, uma das regras do processo eletrônico, do teletrabalho, na realidade, é que você tem que produzir 15% a mais do que trabalhando 15%, no tribunal. Para eu entender, 15% a mais de processos? 15% a mais, atualmente eles estão calculando como processo. Eu acredito que esteja sendo calculado dessa forma, porque é muito difícil você calcular 15% a mais de tarefas, né? Sim, então se você trabalhasse ali num dia, se você despachasse, vamos dizer assim, 10 processos... Teria que ser em casa 15% a mais. Teria que ser um processo e meio, tipo 2 processos a mais. Isso. Então, você trabalhava com 10 processos de dia, lá, quando você ia. E aqui na sua casa você teria que fazer 12 processos. Isso. É isso? Isso. Esse número lógico, né? São números assim, que esses números são muito variáveis, né? Isso, evidentemente, dependendo do período, né? Você aumenta ou diminui isso. Isso. E você tinha perguntado sobre a questão da economia para o tribunal. Da economia para o tribunal, isso. Então. É uma economia, assim, gigantesca? É uma economia mais ou menos? Ou... Olha, Genivaldo, eu não tenho esses dados. Desculpa, só emendar. Eu quero perguntar 2 coisas. Para o tribunal e para o interessado no processo. Se melhorou para as 2 partes. Se melhorou para o tribunal e também para o interessado. Para as partes. Para as partes, eu quero esse nome. Para as partes. Para as partes, eu digo que melhorou significativamente. Tenho colegas advogados que me dão esse feedback. Né? Interessante. O que eles dizem? Que eles, hoje, no processo eletrônico, eles dão entrada num pedido para o juiz, às vezes, antes mesmo do fim do expediente, no mesmo dia, ele já tem uma resposta. Olha, gente. Porque o trâmite é muito rápido, né? Ele está no escritório, ele peticiona, ele transmite para o tribunal via para PJE, né? Chegando no tribunal, o cara é o servidor, lê aquele documento e encaminhar para o magistrado, né? Tudo flui muito rápido, a resposta é realmente muito mais séria. Que interessante. Então, as partes e aí você vai conseguir fazer mais processos, então. Com certeza. A justiça vai ficar mais célere. Que coisa interessante.
Adriana, uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, quem é que escolheu trabalhar em casa? Foi o tribunal que falou, a partir de agora você vai trabalhar em casa? Ou foi você que solicitou trabalhar em casa? Como é que isso aconteceu? Esse negócio de trabalhar em casa, foi uma opção sua? Foi uma exigência do tribunal? O servidor, ele escolhe trabalhar em casa ou é o tribunal que escolhe? Por exemplo, você era chefe lá no seu setor. Você continuou sendo chefe? Não. Trabalhando em casa, você não é mais diretora? Não, cargos de chefia... Cargos de chefia só quando a pessoa está na repartição, isso, na sessão. Isso. Okay. Quem tiver cargo de chefia vai continuar trabalhando no tribunal. Então, quem tem cargo de chefia e quer fazer o teletrabalho, vai perder a chefia. E perde também o dinheiro. O cargo trabalho, o teletrabalho, ele remunera igualmente as pessoas que estão lá ou existe uma diferença a mais ou a menos? Não, a remuneração é a mesma. A remuneração é a mesma. Ou no teletrabalho. Então você não sofreu porque você veio trabalhar em casa, você não sofreu um decréscimo nem um acréscimo no seu salário. Isso não alterou? Não, eu diria que eu tive um acréscimo indireto. Porque você deixou de gastar. Exatamente. Deixou de gastar com locomoção, gasolina, lanches, né? Estacionamento. Roupa. Sim. Você tinha que comprar mais roupa. Pijama. Tinha que estar sempre bonita, né? Comprar roupa nova. E agora você só compra roupa nova para quê? Passear. Só para passear. Sim, aí essa pergunta que eu te fiz. Quem escolheu o teletrabalho? Foi você que escolheu? Você solicitou? Isso foi uma coisa difícil? Foi burocrático? Ou foi o tribunal que te ofereceu? Então, Genivaldo, quando eles instituíram o teletrabalho, a regra era que 30% do quantitativo de um departamento do tribunal, digamos assim, de uma vara, poderia aderir ao teletrabalho. Quando você trabalhava lá, você chefiava uma equipe. Então, vamos dizer, você chefiava uma equipe de 10 servidores. Sim, mas... Né? Desses 10 servidores, os 10 poderiam requerer o teletrabalho ou não? Como é que é isso? Então, quem é que escolhe quem vai ficar, né? Quem vai ficar no teletrabalho? Então, isso. Num setor do tribunal. Gente, presta atenção nisso, hein? Essa explicação é legal para vocês entenderem, porque essa é uma profissão do futuro. Só que é uma profissão que, para a Adriana, ela já vive esse futuro. Para muitos de vocês, isso é um sonho. E para a Adriana, é a realidade dela hoje. Então você fala assim, meu Deus, eu sonho com isso. Então, para você entender que a Adriana hoje vive essa realidade, então ela pode estar falando para você do seu futuro. Então, presta atenção nessa explicação da Adriana, aí vai ser legal, hein? Presta atenção. Tá. Então, vamos lá. No setor no tribunal, excetuado as chefias, que não podem se ausentar para o teletrabalho, 30% dos que sobraram, que não têm cargo de chefia, 30% poderia, em tese, aderir ao teletrabalho. Okay. Essa é a regra. A decisão é dele. Não, isso que eu quero dizer. A regra é essa, 30% pode, em tese. De cada 10 servidores, se uma vara tem 10 servidores, 3 poderão trabalhar em casa. Isso. Okay. Só que quem vai decidir qual desses 3 vai para casa, isso vai depender de cada setor. É uma regra de cada setor. O juiz com o diretor de secretaria, juntos ali, é que vão definir se 3 vão, se as pessoas têm condição de ir para casa, porque para ir para casa você tem que ter muita autonomia do que você faz. Ok. Né? Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Você acha que a responsabilidade do servidor fazendo o teletrabalho é maior ou um servidor? Eu sei que isso é complicado de você dizer, mas é porque você aí talvez não queira dizer que você é mais responsável ou menos responsável do que um colega que está trabalhando lá na vara. Eu sei. Mas você acha que aumenta a sua responsabilidade no teletrabalho ou é a mesma coisa? Eu diria que você tem que ser uma pessoa muito mais organizada, né? Entendi. Porque você tem que organizar seu tempo, você tem que ter metas, né? Você tem que cumprir as tarefas, na minha opinião, e por ordem cronológica.
né? Não priorizar uma em detrimento da outra. E você tem que ter, principalmente, muita autonomia. Você tem que conhecer todo o processo para você poder fazer esse trabalho sozinho. Entendi. Porque você está sozinho, né? Uma dúvida, você quando está no tribunal, você tem um colega, você tem sua chefia. Não que a gente não tenha, que a gente perca o contato, mas o contato fica mais difícil. Então, eu entendi, talvez, que quem vai exercer o teletrabalho, primeiro são os servidores mais antigos e mais experientes, seria isso ou não? No meu caso, foi isso, exatamente porque isso. ela, com 25 anos de tribunal e com cargo de chefia, evidentemente que ela era a servidora mais experiente do setor, né? Isso. Lá na sua vara, é só você que faz o teletrabalho ou você tem os 30% que você disse que o tribunal exige? Não, só eu. Só você? Só eu, por enquanto. Não, minto, desculpa. Uma colega começou agora esse mês. Começou também o teletrabalho. Ela era sua colega lá na vara e agora ela também está fazendo o teletrabalho. Porque eu comecei o ano passado, em outubro do ano passado. Então, outubro, não tem nem 2 anos, então. Desculpa, não tem nem 1 ano que você está no teletrabalho. E essa colega começou agora, acho que faz 10 dias. E me diga uma coisa, Adriana, que a gente tem que perguntar, né? Você está gostando do teletrabalho? Muito. Se o pessoal aí que sonha trabalhar no tribunal, ele pode sonhar com o teletrabalho? Pode. Ele pode focar que na vida dele ele quer trabalhar em casa? Pode, né, Genivaldo? A tendência é essa. Ou o trabalhar em casa pode ser um problema para a pessoa por conta de filho, marido, mulher, né? Porque quando você está em casa, você tem 1001 coisas que você precisa fazer, ou precisa ou quer fazer. Isso atrapalha você ou você conseguiu explicar para o seu marido, para as suas filhas, gente, olha, quando eu estiver trabalhando, eu estou trabalhando, não me perguntem, não vão lá me pedir as coisas, me deixem trabalhar. Ou essa coisa porque eu sei que todo mundo também vai trabalhar, ela trabalha em casa, mas os filhos estudam, o marido trabalha, tem filhas já que trabalham também. Então, muitas vezes você fica sozinha. Mas vamos dizer, a sua colaboradora aqui, quando você está aqui no processo, ela grita lá, Adriana, dona Adriana, eu estou com um problema aqui ou não? Isso aí não interfere, ou você pede para não interferir, ou essa coisa não é assim regrada? Olha, Genivaldo, no meu caso foi bastante tranquilo, tá? Tranquilo. Porque eu tenho um local para trabalhar, que é aqui o escritório. Você fecha a porta? Não precisa fechar a porta. Ela não fecha nem a porta, gente. Não precisa. As crianças são muito bem resolvidas, então, às vezes eu estou trabalhando, elas aparecem, pedem uma ajuda no dever, não tem problema nenhum eu interromper e dar uma ajuda. Na parte da tarde, eu fico sozinha em casa, é tranquilo. Isso não foi problema. Agora, eu acho que depende muito do perfil da pessoa, né? Lá no tribunal, você trabalhava à tarde, de meio-dia às 7. E na sua casa, você faz um horário para você, todo dia você está ali naquele horário, você está ali no teletrabalho, ou você às vezes trabalha de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite? Como é que você fez essa organização aí para você trabalhar? E você tem que trabalhar todo dia ou você não precisa trabalhar todo dia? Vamos dizer assim, sábado e domingo também, você trabalha, você não trabalha? Como é que você organizou o seu horário de trabalho? Então, você não tem obrigatoriedade de trabalhar todos os dias. Quem vai decidir isso é você. Pela quantidade de processos que você tem. Tá? Você tem que estar com suas tarefas em dia, né? Certo. Estando com as tarefas em dia, você decide. Eu optei por... vamos dar um exemplo assim. Acordo de manhã, tomo café, vou à academia, malho, né? Malhar é importante. Gente, saúde. Aí eu malho, volto, começo a trabalhar. Isso já, ainda de manhã, então? Ainda de manhã. Pela manhã, tá. Isso. Trabalho até a hora do almoço, né? O que? 2 horas, 3 horas? Né? Tá. Paro, almoço com a família. Né? Isso é muito legal. Coisa bacana. Aí eu espero as crianças irem para a escola e volto a trabalhar. À tarde também. À tarde. E o quê? Mais 2, 3 horas? Mais duas horas. Já houve casos de você trabalhar à noite?
Quando eu perco o sono. É? Você já perder sono, então eu entendo que é lá para as tantas, de madrugada, isso? Aí você vem aqui no seu escritório, trabalha? Trabalho. Olha, e aí eu encontro interessante. muitos advogados sem sono também. Porque eles estão peticionando. Então quando você está no teletrabalho, as pessoas que estão no teletrabalho, elas se comunicam ali? Não há essa comunicação. Não há comunicação nenhuma. Não há comunicação com o advogado, não. Ele não manda ali um pedido para você, Adriana, eu estou aqui e tal. Não é um chat de conversa, não é isso, né? Aí, gente, isso é importante, hein? Eu percebo que você não tem influência no seu trabalho. Não. Nem dos seus colegas do tribunal e nem das partes. Legal, né? Entendi. O que eu vejo que o advogado está trabalhando também é o horário que aparece na minha tela que ele deu entrada no documento. Aí eu vejo que foi de madrugada e falei, você também está sem sono. Por conta disso, vou fazer uma pergunta para a Adriana aqui. Porque quando você vai à vara, quando a parte vai à vara, ela chama lá um servidor, né? Chama um servidor, o servidor vem, pega o processo, né? E o advogado ou a parte consulta o processo. E quando não é processo físico, é processo eletrônico, como é que o advogado consulta? Só eletrônico? Ou tem os dois? Tem o físico e o eletrônico? Só eletrônico. O físico, naquele caso, naquele processo, desaparece. Ele não tem folha lá interessante. Se ele era... Ele é 100% eletrônico. Se o processo era físico Sim. E virou eletrônico, sim. As peças do processo físico, o processo, sim. Ele vai ser arquivado. Com o tempo, ele vai ser destruído. Ele deixa de existir. E se o processo é novo, ele já entra eletrônico. Então, você não tem as duas realidades. Todos os processos novos hoje são eletrônicos? Todos os processos novos são eletrônicos. Todos são eletrônicos. Então, uma tendência é desaparecer completamente o físico. Olha, gente, olha aí. Pode ser quando vocês já estiverem aí, gostou, né? Você gostou, hein, Ricardo? Ricardo, você gostou disso? Mandou um joinha pra gente, né, Ricardo? Adriana, o que você poderia dizer para as pessoas que estão hoje ralando aí, estudando para concurso? Nós estamos aqui ao vivo e conversando com o Brasil inteiro. E, Adriana, vou te dizer uma coisa, mais do que o Brasil, nós estamos conversando com pessoas do mundo inteiro. Quando eu estou dando minha aula lá, hoje não entrou ninguém aqui, eu não vi ninguém que seja do exterior aqui, dos Estados Unidos, da Austrália. Eu sempre vejo aqui gente entrando de outros países. Essas pessoas, muitas vezes, não estão no Brasil por vários motivos, mas muitas dessas pessoas, elas vão voltar para o Brasil. E pode ser que essa pessoa sonhe em trabalhar no processo eletrônico, trabalhar no teletrabalho, que a gente chama. Você acha que os servidores, a tendência dos servidores é trabalhar, que o trabalho eletrônico seja mais vantajoso para o servidor público? Ou isso é uma coisa que vai, com o tempo, vai normatizar e as pessoas vão querer mesmo o teletrabalho, mas outras pessoas vão querer o trabalho na sessão? O que você acha? Que o teletrabalho vai ser maior do que na vara? Ou a vara sempre vai ter mais gente do que o teletrabalho? Como é que a gente pode pensar isso? Eu sei que isso é uma coisa nova, você tem um ano que você está, mas na sua visão, você acha que o teletrabalho vai substituir as varas? Ou não, isso nunca vai acontecer? Genivaldo, eu acho que a tendência é que haja maior número de pessoas no teletrabalho. Olha, gente. Acho mesmo. Olha Por isso. quê? Porque a realidade atual, né, do país, né? Nós temos um congelamento de gastos públicos previstos para os próximos 20 anos, certo, né? Certo. Então, o Tribunal de Justiça, como todos os órgãos, os outros órgãos públicos, tem o orçamento, né, congelado por 20 anos. É preciso, então, estar havendo uma corrida para reduzir gastos, né? Porque como é que você passa 20 anos com o mesmo orçamento, a inflação acontecendo, o número de pessoas aumentando, as demandas aumentando,
Como é que você continua prestando trabalho com aquele mesmo orçamento? Então, eu acho que o teletrabalho está significando economia para o tribunal. E eu acho que vai se procurar cada vez mais isso, né? É economia em energia elétrica. Hoje é 30%, né? Hoje é 5%, porque está experimental. Não diria experimental mais, né? A gente precisa acabar com os processos físicos, né? Está falando que o tribunal vai economizar energia, água. Porque o servidor, quando ele está lá na vara, ele acaba gastando, né? Sim, gasta. Porque ele consome, né? Consome. Aqui, por exemplo... Não estamos nem falando só de papel, né? Ele consome um monte de outras coisas, né? Exato. Então, passa a ser interessante para os órgãos isso também. Certo. Né? A gente tem planos de internet. Planos de internet, por exemplo, tem gente que paga 100, 200, 300, 500 reais de plano de internet. Você tem que ter uma internet, uma super internet, uma internet boa para trabalhar, ou uma internet normal, como todo mundo tem, dá para trabalhar. A sua internet aqui é uma internet normal ou é uma super internet? Internet normal. Um plano normal. Entendi. Não tem necessidade de super internet, nem de super equipamentos, não. Entendi. Porque a gente fica com medo, né? Achando que é teletrabalho, a pessoa tem que ter um super computador, tem que ter um plano de internet mais caro, nada disso, né? Isso não. Nada disso. Ok. Gente, eu sei que isso que a Adriana faz hoje é um sonho, né? Ela ralou muito. A Adriana tem 25 anos de tribunal. Ralou muito. Ela teve cargo de chefia, chefiou equipes muito grandes lá, de 15, chegou a ser quase 20 servidores lá, ela chefiava. E depois ela, por ser casada e ter os filhos dela, ela preferiu o teletrabalho. Mas o teletrabalho não é a única opção que você tem de trabalho. Mais uma opção, né? É mais uma opção, exatamente. Mais uma opção. Então, você que sonha ser servidor público do TJ, ou executivo, legislativo, ou mesmo aqui no nosso caso judiciário, eu quero que a Adriana dê um conselho a você, dê uma dica a você, porque assim como você, ela estudou, fez cursos, ralou, um dia ela pensou que ela nunca ia conseguir, e ela conseguiu. Então, eu queria, para a gente encerrar essa nossa entrevista, que eu achei muito legal, quero aqui agradecer demais a Adriana. Há muito tempo eu já estou cobrando a Adriana, que eu queria essa entrevista, que eu queria que vocês soubessem desse teletrabalho, que eu achei fantástico isso, fantástico, fantástico, fantástico. O mundo está mudando tanto, numa rapidez tão grande, que às vezes a gente nem acompanha, né? Então eu queria que a Adriana comentasse para vocês e desse, nesse comentário dela, uma orientação, uma dica, e o que ela poderia dizer para vocês que estão hoje sonhando com trabalhar no tribunal e, se quiser e se puder um dia, com esse teletrabalho, realizar esse sonho maravilhoso que a Adriana conseguiu. Adriana, daí uma... Eu diria o seguinte, né, Genivaldo, essa questão de concurso público. Eu falo muito para as pessoas mais jovens, né? Se você quer estudar para concurso público, isso tem que ser a sua meta. Às vezes eu encontro pessoas que me dizem assim, estou estudando para concurso. Aí você encontra na balada, você encontra no cinema, você encontra no churrasco, e os dias vão passando e a pessoa está estudando para concurso público. Não que eu acho que as pessoas que estudem não possam se divertir, mas eu acho que as pessoas têm que ter uma meta clara. Eu quero passar no concurso público, eu vou estudar com afinco, com verdade, eu não vou me matricular num cursinho e fazer de conta que eu vou à aula, e fazer de conta que eu estou ali, né? A gente não está falando de adolescente, a gente está falando de pessoas que querem traçar uma meta, uma carreira, um futuro. Então, se é isso que você quer, pegue com afinco, faça, vai ter um dia que isso vai passar, né? Você vai se sentir a pessoa mais... realizada, tranquila, segura, se você gosta de ser servidor público, porque tem que gostar também. Vale a pena todo o sacrifício, Adriana? Sim, para mim valeu, Mas o que eu mais diria é isso,
Às vezes as pessoas falam assim, se não der certo, eu faço um concurso público. Não é isso. Não é um lugar da pessoa colocar o paletó lá, que é o Barnabé, né? Que é o servidor público que as pessoas chamavam de Barnabé, né? Não. Isso mudou muito. É isso, é uma carreira, né? E a gente está trabalhando para o cidadão, para nós mesmos, porque nossos salários são pagos com os nossos impostos, então acho que tem que ser cada dia um trabalho melhor. Olha. Né? Eu vejo dessa forma, sinceramente, né? E outra coisa, quando você estiver estudando, estude de verdade para não passar sua vida toda remoendo o que você não passou, que você postergando esse concurso, né? Procrastinando, isso. Então, assim, pegue firme nas aulas de português. Português não é puxando saco. Aí, assistam minhas aulas, hein? Não é puxando saco, mas, gente, português é essencial para tudo, até para você saber interpretar a prova das outras matérias Direito, que você vai enfrentar. Né? Com certeza, português é tudo, é a base, né? Então, estudar de verdade e depois usufruir do que você conquistou, né? Não pense que, estou deixando de curtir, estou deixando de fazer as coisas. Não, eu estou estudando para depois poder usufruir tranquilo da minha vida. Né? A dor é provisória, né? Mas a vitória e a glória... é para sempre. Gente, agradeço demais vocês. Agradeço a Adriana por ter me dado essa entrevista. Valeu demais. E a gente se vê lá nas aulas. Adriana, obrigado. Dá um tchauzinho aí pro nosso pessoal. Gente. Valeu, gente. Bom concurso. Legal, obrigado. Um abração. Valeu.